Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre as variantes do coronavírus, infecção, imunização com as várias vacinas disponíveis. Eu converso com a Natália Pasternak, que é microbiologista, fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência. Doutora Natália, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar das novidades de hoje. Antes de falar dessas variáveis, falamos das vacinas, né? Sputnik finalmente divulgou o estudo na revista The Lancet e com um nível de imunização bastante alto, né? Divulgou, Denise, um paper muito bem feito, muito bem apresentado, numa ótima revista, finalmente com a transparência que a gente tanto reclamou que não vinha no ano passado. Então, ficamos muito felizes com o paper e com uma boa eficácia, sim, uma eficácia alta. Eles têm uma estratégia diferente, eles usam o que a gente chama de estratégia heteróloga, porque são 2 adenovírus diferentes, tentando, na verdade, driblar um problema conhecido do uso de adenovírus como vetor, que é a imunidade ao vetor. Então, para impedir que o sistema imune ataque o vetor e não deixe o vetor fazer o trabalho dele, eles usam 2 vetores diferentes. Isso é uma estratégia que aparentemente deu bastante certo, eles conseguiram uma eficácia muito alta, eles conseguiram uma eficácia alta mesmo só com a primeira dose, já dá para perceber indícios disso nos resultados, o que é muito bom, porque de repente eles fazem um estudo de dose única e pode ser uma alternativa com essa escassez toda de vacinas, dose única é sempre bem-vinda. Então é um estudo muito bem feito, muito promissor, e a gente tem aí mais uma vacina no nosso arsenal, mais uma aí para ver se o general compra. Agora ela é produzida no Brasil, mas depende de um registro agora na Anvisa e ela não foi testada no Brasil, não é? Ela não foi testada no Brasil e tem algumas controvérsias que a Anvisa aprovou em relação ao tipo de formulação que está sendo produzida no Brasil e o que foi apresentado na Lancet. Que na Lancet eles usaram uma vacina líquida que tem que ser armazenada a -20 e no Brasil seria uma formulação diferente, então daí realmente fica mais complicado. A Anvisa vai com certeza vai colocar alguns entraves aí que o pessoal da União Química vai ter que responder. Mas, de qualquer jeito, assim, cientificamente, o paper está muito bom e é uma boa vacina. Então, espero que se resolvam os entraves dos testes no Brasil para que a gente possa ter também aqui como uma alternativa. E a vacina de Oxford foi anunciada a imunidade, a eficácia de 76% na primeira dose, que sobe para 82,4% na segunda dose, depois de 3 meses. Também é um resultado muito bom, né? Muito bom, é um resultado que eles extrapolaram daquela primeira publicação deles, que tinha alguns indícios que apontavam nessa direção, mas ainda não tinham resultados muito robustos, então agora eles apresentam esses resultados de uma forma mais clara e realmente é muito promissor pensar que esse espaçamento de 3 meses pode realmente ser feito. Agora a gente tem dados que confirmam isso aumenta, na verdade, a eficácia da vacina e dá um fôlego para a gente realmente vacinar o maior número de pessoas possível agora, saber que elas vão estar com uma boa proteção até receber a segunda dose. Então a gente tem um tempo para produzir a segunda dose, o que também, nesse problema de escassez de vacinas e da rapidez da produção, que muitas vezes é incompatível com o que a gente tem na mão, vai ajudar muito. Agora vamos falar do lado ruim dessa pandemia que continua avançando aqui no Brasil, que é o risco de reinfecção e as variáveis do coronavírus que estão sendo detectadas. E o Brasil parece que pode ter uma grande quantidade, né? A gente tem uma variante no Brasil que em Manaus já está bem prevalente, 90% dos casos de Manaus já são detectados com essa variante, então é algo muito preocupante, deve estar presente no resto do Brasil também, ainda não tão detectado porque a gente não tem um sistema tão robusto de vigilância como tem no Reino Unido, por exemplo, mas com certeza essa variante está rodando pelo Brasil. Ela é
potencialmente mais transmissível, então isso preocupa, e ela tem um potencial de escape de mutação, de poder escapar de vacinas, assim como a gente tem visto para a variante da África do Sul, que inclusive já foi testada com algumas vacinas, e a vacina da Janssen, por exemplo, mostrou uma bela perda de eficácia, apesar de ainda conseguir uma eficácia maior do que 50%, então dá para usar, mas perdeu eficácia. A vacina da Novavax também perdeu eficácia com a variante da África do Sul, isso deve acontecer com a variante brasileira também, então isso é mais um motivo, Denise, para que a gente vacine logo. A gente precisa realmente de uma campanha robusta e rápida, porque por enquanto as vacinas ainda estão dando conta dessas variantes, mas novas variantes vão surgir. Quanto mais o vírus circula, mais variantes surgem, porque é uma questão de probabilidade de mutação. Cada vez que o vírus se replica, ele pode sofrer erros nessa replicação, ele erra quando ele está copiando o material genético, e isso gera mutações. Quanto mais ele se replica livremente, loucamente pelo mundo, maior a probabilidade dessas mutações acontecerem. Então, mais variantes vão surgir. E a gente precisa, para impedir que elas surjam, vacinar e prevenir com as medidas de prevenção que a gente já conhece, coisa que aqui no Brasil a gente não tem feito muito, né? Então precisa realmente enfatizar isso. Agora, Natália, nós temos o retorno às aulas em vários estados, inclusive agora em São Paulo também, mesmo com esse novo avanço da pandemia. A senhora acha arriscado? Porque muita gente diz que as crianças não seriam tão transmissoras como acontece com os adultos. Agora, elas têm uma testagem baixa, há um questionamento também em relação a isso. Qual a sua opinião? É uma questão muito delicada, Denise, porque, na verdade, a avaliação deveria ser feita caso a caso, o que na prática é impossível. Mas uma boa avaliação, e a gente teve um ano para fazer essa avaliação, para fazer essa preparação. Isso deveria ser feito caso a caso nos municípios, avaliando cada escola estruturalmente na sua capacidade de receber de volta crianças, professores, funcionários. Ver se essas escolas têm capacidade de ventilação cruzada, se elas têm espaços ao ar livre que podem ser aproveitados para as aulas, porque não é só chegar lá e falar assim, vai ter álcool gel e nós vamos medir a temperatura de todo mundo. Isso não vai adiantar nada. Não é assim que você prepara uma escola para retorno, e você não sabe, de repente não são todas as escolas que têm estrutura para retornar. E o problema maior que eu vejo nisso é que a gente teve um ano para se preparar para esse dia, quando a gente ia reabrir as escolas, porque em algum momento elas precisam reabrir. E nesse um ano não foi feito um levantamento justamente da estrutura física das escolas, de ventilação, de capacidade de mudar horários de entrada e saída, quantas crianças, quantos professores dá para receber por vez. E tudo isso, a gente precisava desses dados para poder avaliar e dizer, olha, dá para funcionar aqui, essa escola não pode abrir, então a gente vai precisar fazer um acordo com algum espaço público ao ar livre, um ginásio, um estádio de futebol, um parque, algum espaço ao ar livre que a gente possa, de repente, então levar as crianças para fazer algumas atividades. Tudo isso podia ter sido planejado e não foi. A gente ficou esperando milagre, ficou esperando, a pandemia vai acabar e daí o ano que vem a gente volta às aulas sem ter que fazer nada. Aí fica complicado, né? Agora vai ver na prática como é que funciona. E eu queria falar sobre essas medidas preventivas, porque a gente percebe que além das aglomerações que chamam muita atenção, mesmo pelas ruas, as pessoas têm muito mais gente não usando máscara. Tem aquela questão daqueles que já pegaram a doença e acham que estão imunes, mas nós já temos casos de reinfecção. Como é que a senhora vê essa situação, inclusive desconfiança em relação à eficácia de máscara? Olha, é muito complicado, Denise, porque não é nem só a reinfecção, mas a questão de que a gente não sabe se quem já teve não transmite. Pode ser que a pessoa que já teve está protegida, provavelmente a maioria está, mas isso não quer dizer que ela não pode pegar e transmitir, mesmo que ela nunca mais tenha sintomas, ela nunca mais desenvolva a doença, ela pode transmitir para outras pessoas. Isso, inclusive, pode acontecer com as vacinas, deve acontecer. Todas as vacinas foram testadas na sua capacidade de prevenir doença e não transmissão. Então, mesmo quem já se vacinou,
precisa usar máscara. Mesmo quem já teve, precisa usar máscara. E eu não entendo qual é a desculpa para não usar. É um pedaço de pano no rosto, gente. O que é isso? Não é, ninguém está indo para a forca. Por que não usar? É uma questão de civilidade. Nós estamos numa situação de emergência que requer que a gente use máscara para nos proteger e proteger o próximo. Não tem desculpa para não usar. E acho que a gente precisa realmente conseguir transmitir isso para as pessoas dessa maneira. É necessário, é temporário, não vai ser para sempre, mas por enquanto é necessário. Agora, doutora Natália, com essa dificuldade de se controlar a pandemia, com a demora para se ter uma vacinação efetivamente eficaz para proteger a população, a gente corre o risco de ver um avanço ainda maior dessa situação toda que estamos vivendo agora, porque em algumas cidades nós chegamos a um pico de contaminação e de doentes superior ao do pior momento anterior, né? Nós estamos num momento bem delicado da pandemia, Denise, e se a gente não caprichar nas medidas preventivas, você tem toda a razão. As vacinas, elas vão demorar para começar a ter um efeito protetor na sociedade. Então, são as medidas preventivas que vão nos garantir que o nosso sistema não colapse. E a gente não está usando essas medidas preventivas. Basta ver a festinha hoje de comemoração do Arthur Lira com todo mundo dançando sem máscara. Realmente uma falta de consciência, de uma falta de noção de realidade que é absurda perante o que a gente está vendo nos hospitais, os relatos dos números de casos e de óbitos subindo, numa situação realmente pior do que a gente estava em abril do ano passado. Então, é um trabalho realmente repetitivo até que a gente consiga convencer as pessoas do quanto é necessário a colaboração de todos. É a única ferramenta que a gente tem. Agora, quase um ano depois, fica difícil convencer, não é? Fica, porque as pessoas estão cansadas, as pessoas querem a vida de volta e isso é compreensível. Todos nós queremos a nossa vida de volta, mas a vida só volta se a gente colaborar. É isso que a gente precisa passar para as pessoas. Senão isso só vai se estender por mais tempo ainda. A única maneira da gente fazer isso acabar mais rápido é com a colaboração de todos e com uma campanha em massa de vacinação. Perfeito. Eu conversei com Natália Pasternak, microbiologista, fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência. Doutora Natália, muito obrigada. Obrigada a você, Denise. Boa noite. Boa noite. Luciana.